Olá, meus alunos da Escola Francisca Matos. Hoje nós vamos estar falando, dando sequência aos 300 anos de Minas, um pouquinho do clima desse estado. Minas Gerais ele tem um clima que pode ser definido como clima ameno. Nunca experimenta variações extremas tão comuns em outras regiões do país, nem mesmo nos pontos que sofrem maiores incidências. Das secas prolongadas ao clima tropical, semiárido, as temperaturas de baixa no tropical de altitude, passando pelos verões chuvosos no tropical, passando também pelo semiúmido, não sofre assim alterações tão significativas, né? Como se poderia ser classificada com extremos exagerados. Então, Minas ela tem praticamente, até por ser o estado mais ondulado do Brasil, né? Antigamente ensinava que era o mais montanhoso, mas a gente tem que entender que na nova geografia, segundo o pai da geografia Milton Santos, montanha é acima de 3.000 metros e nós não temos nenhum pico aqui no Brasil com 3.000 metros de altitude. O mais alto é o Pico da Neblina, mas não chega a 3.000 metros. Portanto, nós chamamos mares de morro ou dobramento. Então, Minas Gerais, como que eu diria, da federação, dos 26 estados mais o Distrito Federal, é o estado mais ondulado, com muito mais mares de morro, é Minas Gerais. Daí essa diversidade climatológica. Nós temos, então, no norte de Minas, o chamado clima semiárido, né, que assemelha um pouco lá com a região nordeste do Brasil. Tanto é que, passando aqui da região norte de Montes Claros, ali já está, né, dentro da região nordeste, vamos dizer assim, pelos, como que eu diria, na área da SUDENE, né, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, no DENOX, Departamento de Obras contra a Seca, todo esse norte de Minas está inserido dentro desse contexto nordestino pela escassez de água e também pela falta de chuva ou pelas chuvas irregulares, tá? Então vamos lá. No norte de Minas, esse semelhante ao Nordeste, nós temos o clima semiárido. Nós temos também aqui no centro-sul, Vale do Mucuri, Rio Doce, né, Vale do Aço, nós temos o clima chamado de tropical semiúmido, nem é muito seco e nem é muito úmido, né? É semiúmido, né? Então, e nós temos também nas regiões mais altas os chamados tropical de altitude. Pois bem, em se falando de climas em Minas Gerais, dos 3 tipos de clima, o tropical de altitude é o mais dominante, é o que mais favorece o desenvolvimento turístico do estado. No âmbito do turismo terapêutico, as instâncias climáticas, como a cidade de Monte Verde, Maria da Fé, que são as cidades mais frias, né? Maria da Fé, inclusive, no inverno, ela chega a nevar. Minas aqui, ela fica ali na Serra da Mantiqueira. Então, a temperatura média do ano lá, por essa Monte Verde, Maria da Fé, ela chega no máximo a 19 graus. Por quê? São regiões muito altas. Inclusive, em Maria da Fé e Monte Verde, está desenvolvendo, até como enriquecimento de conhecimento, a plantação de oliveiras, né? Que o Brasil hoje ele importa da Argentina e da Europa o azeite de oliva. Então, hoje nós em Minas Gerais já estamos plantando oliva na cidade de Monte Verde e Maria da Fé, como eu disse, a região de clima mais frio. Bom, depois nós vamos dizer também que há exemplos significativos de cidades que se tornaram turísticas, né, em decorrência do clima. As próprias cidades históricas, por exemplo, situadas
nas partes mais altas do quadrilátero ferrífero, ela também apresenta clima ameno e que fica mais agradável no inverno. Assim, esse tipo de clima, ele favorece muito, né, o desenvolvimento desse tipo de turismo, de atividades econômicas de Minas Gerais, que é o turismo campestre, entre outros também. E lá nessas cidades, né, a gente pode perceber que há também, assim, muita gente ainda, idosos, né, que faz muito tricô, crochê, que são os chamados artesanatos, né? E esses artesanatos, né, são os produtos feitos à mão, eles ganham, assim, um certo valor gigantesco, né, para os homens e mulheres que vêm de fora de outros países e até mesmo aqui do Brasil. E esses serviços também geram emprego, como por exemplo, né, na gastronomia, que é o serviço de alimentação, e oferecido também pelas hospedagens e também por eventos. Em Tiradentes, também cidade histórica do sul de Minas, lá tem um festival de gastronomia que ele é premiado e é reconhecido mundialmente, tá? O relevo de Minas Gerais. Minas Gerais, ela tem no seu território constituído uma grande porção de terras altas, que acompanha os planaltos, chapadas, em decorrência surge um relevo bastante acidentado que predomina principalmente nas áreas significativas de elevações. Como eu já falei, Minas é o estado mais ondulado, ou seja, de topografia totalmente ondulada, o que nós chamamos hoje de mares de morro, né? Do centro do estado até o norte, nós podemos destacar-se o maciço do Espinhaço, né, que inclusive passa por ali em Diamantina, né? São serras, né, importantes serras do Curral, da Piedade, do Caraça, do Itacolomi e de Ouro Branco, Itabirito, Mascate, Serra da Moeda, Serra do Rola Moça, que fica em Belo Horizonte. Todas essas regiões são denominadas quadrilátero ferrífero. As cidades, né, como Mariana, Congonhas, tá, que formava um quadro onde produzia e produz até hoje, não tanto quanto antes, minério de ferro, né? A gente vê aí, inclusive, alguns incidentes, né, ocorridos em Mariana e Brumadinho devido às chamadas lagoas de resíduos, né, da mineração, porque já tem máquinas fazendo essa mineração onde a terra sai a seca, mas eles não querem gastar, então eles preferem fazer no molhado, fazendo lagoas com resíduo, que essa que rompeu tanto em Brumadinho quanto em Mariana é fruto desse descaso da mineração do estado de Minas Gerais, que aliás leva todas as nossas riquezas, né, com ferro entre outros minerais, e Minas continua pobre e falida como está no momento. É só um adendo aí para vocês entenderem. Bom, nós também podemos falar, né, da Serra do Cipó, do Itambé, e convém lembrar o maciço do Espinhaço, como eu já falei, né, que ele termina lá na Bahia, mas é a enorme Chapada Diamantina, né, lá na Bahia, que é outro ponto turístico, que não é mais do estado de Minas Gerais, mas ela é uma continuidade das serras daqui de Minas. Em direção ao sul, o estado, ele encontra o campo, nós encontramos então o Campo das Vertentes, onde se destacam as serras do Lanheiro e de São José. Fazendo divisa entre Minas e São Paulo, Rio de Janeiro. Inclusive, nós temos, né, em Resende, no Rio de Janeiro, a Academia das Agulhas Negras, onde fica o Pico das Agulhas Negras, que é uma serras, né, contínua, que quem vai a São Paulo pela Dutra, São Paulo-Rio, a gente vê, né, essas serras que ela acompanha toda essa estrada, né, uma das melhores estradas do Brasil, e é muito importante. E lá a gente vai encontrar no Rio de Janeiro, lá em Resende, o chamado Parque do Itatiaia, né? Então é por lá que se encontra também a Serra da Mantiqueira. Depois fala que é a memória viva, né, da colonização de Minas Gerais através da chamada Estrada Real. E ali tem importantes ramificações, né, com o Parque da Atalaia, como eu já falei, aonde fica a Academia das Agulhas Negras. Resende é uma cidade militar, né? Então é muito bonito lá.
e também gera muito turismo campestre. Então, na divisa sobressai o Pico das Agulhas Negras, ele tem 2.787 metros de altitude. Ele fica na divisa do estado de Minas, Rio e São Paulo. Nós temos ainda, na divisa dos três estados, um outro pico chamado de Gomeira, que ele tem 2.068 metros, né, de altitude. E também tem a Pedra do Selado, com altitude de 2.082 metros. Por isso, Minas não é o estado mais montanhoso, como se ensinava em geografia antigamente, é o estado mais ondulado com mares de morro, porque vocês podem ver aí, nenhum desses picos, eles têm mais de 3.000 metros. Então, esses picos, foi falado, eles localizam entre Minas Gerais e Espírito Santo, eles ficam na Serra do Caparaó, é a mais alta do estado. O destaque está para o surpreendente Pico da Bandeira, com 2.890 metros de altitude, seguido pelo Pico do Cristal, com 2.780 metros de altitude, e pelo Pico do Calçado, com 2.766 metros de altitude, e o Pico 31 de Março, com 2.992 metros, ambos na Serra do Imeri, no estado do Amazonas, como eu falei, onde está o Pico da Neblina, né, um dos mais altos, né? No sudoeste do estado de Minas, nós podemos ressaltar a beleza da Serra da Canastra, preservando um dos mais ricos ecossistemas de Minas Gerais, a nascente do Velho Chico, o Rio dos Currais, o Rio da Integração Nacional, que são nomes dados ao Rio São Francisco. Ele foi implementado ali o Parque Nacional da Serra da Canastra, mas ao norte a Serra da Mata da Corda, ela complementa o belo cenário, proporcionando uma geografia regional. Todas essas serras, que já foi ditas aqui, elas são importantes, tanto historicamente quanto no contexto econômico, porque gera turismo, né? Contudo, tem também, Minas é o maior produtor de leite, a gente tem que lembrar que na Serra da Canastra existe o queijo mais famoso do Brasil, conhecido mundialmente. Ele chega a fazer páreo com os queijos italianos, que é um dos mais bem produzidos e mais caros, esse queijo da Canastras, né? Então a gente sabe que o turismo nessa região é de fundamental importância para o estado. E nós temos também, não podemos deixar de mencionar, a Chapada do Espigão Mestre, a noroeste, que fica na divisa entre Minas Gerais e o estado de Goiás. Mesmo inexplorada, turisticamente falando, a gente sabe que isso aí são fontes de renda, né, para o estado de Minas Gerais. Por hoje é só e logo falaremos mais sobre Minas 300 anos. Abraço!